Este vídeo nos mostra que podemos recuperar nascentes com ações e operações implantadas dentro de nossas propriedades rurais. Em 1972, esta nascente chegou a secar no período de estiagem. Hoje está recuperada e vigorosa. Estas imagens mostram que podemos ter bons resultados com a recuperação de nascentes quando respeitamos o uso correto do solo, quando preservamos o meio ambiente. Nesta fazenda faltava água. Hoje, sobra água. Infelizmente, nem sempre isto acontece. Atualmente, é comum encontrarmos nascentes minguando, secando. Em decorrência disto, os pequenos córregos que se originam destas nascentes também vão desaparecendo e a vazão da microbacia e de toda a bacia hidrográfica fica comprometida, com menor vazão, com menos água disponível, ou até em seu caso mais grave, a ausência de água. Aqui na bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, já tivemos conflitos pelo uso da água, racionamento de água e várias crises de abastecimento de água. O problema de diminuição da quantidade de água é real, é grave, é abrangente e, infelizmente, com grande tendência de se agravar. Com grande tendência de se agravar se nada for feito. Por que isso está acontecendo? Onde começa o problema? Primeiramente, temos que conhecer o que está causando a diminuição da quantidade de água em nossos rios. Em cima desse diagnóstico, vamos fazer projetos, programas, o planejamento para amenizar e ou solucionar o problema. Para nossa problemática de queda da quantidade de água disponível, da diminuição da vazão dos nossos rios, temos o seguinte diagnóstico. As águas das chuvas não estão mais se infiltrando pelo solo. Ou melhor, estão pouco, muito pouco se infiltrando pelo solo. O homem queimou, desmatou, arou e plantou erradamente. Usou de modo incorreto o solo de sua propriedade, sem qualquer planejamento, sem preservar os recursos naturais, principalmente solo, água e flora. Por causa disto, apareceram as erosões, os processos erosivos. A camada fértil do solo foi embora, perdeu-se morro abaixo, levado pela velocidade da água das chuvas, que não se infiltrando, descem, escoam morro abaixo, assoreando os rios. Como poucos se infiltram, aparece o maior problema de nosso tema. Não há recarga adequada das águas subterrâneas. Vamos repetir. As águas subterrâneas não estão sendo repostas. O lençol freático que alimenta as nascentes vai abaixando de nível, porque não está sendo devidamente recarregado. A gente tinha uma nascente com água por gravidade. A água era por gravidade e era bastante, graças a Deus, para casa, para os animais, tudo. A água secou, a mina secou totalmente. Quanto tempo faz? Uns 6 anos, mais ou menos, uns 6 anos. E agora não tenho, agora eu tive que fazer o poço. Eu e 3 vizinhos aqui estamos sem água. Então a senhora não tem mais água da nascente? Da nascente não. Não. Nós temos um chorinho que eu vou falar para o senhor, preservando aí o que tem, essa matinha, né? E a vegetação, e já tem esse chorinho. Esse chorinho, a senhora falou que melhorou um pouco? Depois que a gente cercou, melhorou, mas a nossa nascente secou totalmente. E a gente com susto, com medo de ficar sem o lago, sem água, de tudo, a gente cercou essa área, onde fluía a nascente, sabe? Sim. E é o que está sustentando o lago, é um chorinho mesmo. Portanto, meus senhores, nosso foco de ação está nas nascentes. Tudo começa pelas nascentes. Precisamos preservar e recuperar as nascentes. Pequeninas que sejam vão formar grandes rios. Milhares de nascentes formam milhares de minúsculos ribeirões, córregos, filetes de água, que vão se juntando, se engrossando, se incorporando, até formar os rios e toda a rede fluvial das bacias hidrográficas. Para preservar e recuperar as nascentes, temos que trabalhar corretamente nas áreas rurais que
que ficam acima das nascentes. Temos que melhorar a infiltração das águas das chuvas. E para isto, vamos implantar ações de conservação de solos integradas com ações de reflorestamento. A chuva tem que ficar retida e infiltrada no local onde cai, na área rural, onde estão as nascentes, onde começa a rede fluvial. Nas regiões mais planas, leves, onduladas, onde se faz plantações de culturas anuais, as práticas conservacionistas dão ótimo resultado, impedindo o escoamento das águas e evitando erosões, e promovendo o armazenamento de água, graças à boa infiltração das águas pluviais, ou seja, das chuvas. Nas regiões mais onduladas, mais acidentadas, importantíssimas para a produção de água, pois são as cabeceiras das bacias hidrográficas, o trabalho principal é o reflorestamento a longo prazo, mas algumas práticas de conservação de solo dão ótimos resultados. Merece destaque o papel positivo e de efeito rápido das bacias de contenção, que podem ter vários tamanhos e várias formas. Também trazem boas contribuições para melhorar a infiltração da água as faixas de retenção, a adubação verde, o pastejo rotacionado e a subsolagem. Melhorando a infiltração, temos também grande melhoria na recarga das águas subterrâneas, que é o nosso principal objetivo, pois as nascentes são alimentadas por estas águas subterrâneas. É muito importante respeitar as APP, Áreas de Preservação Permanente. Para o caso de recuperação de nascentes, as APP de encostas íngremes maior que 45 graus e as APP de topo de morro são fundamentais. Respeitar a APP significa plantar mudas de árvores nativas e implantar reflorestamentos com essências nativas. O mau uso dessas áreas pode significar prejuízo imediato no bolso do produtor, como acontecido nesta área APP, onde deveria ser mata, virou pastagem. Veja o depoimento do agricultor. Ô Pedro, por que a vaca morreu? A vaca rodou lá do pasto em cima, né? Ela rodou e abriu? Rodou, estourou, quebrou aí. Ah, quebrou aqui o joelho? É, quebrou e estourou aí. Canela aí. Já tinha acontecido alguma coisa parecida antes? Não, né? É primeiro. Você rodou lá de cima? Lá de cima, lá da estrada, eu falei, onde tá a outra pra baixo, olha Lá. lá. Aí me acordou o coração mesmo, essa vaca, tá bonito? Nossa, vaca bonita. E comprou há 15 dias a vaca? 14 dias, comprei do rapaz, hein? Ela é gir com cimental. Leiteiro. Nossa, eu adoro essa cruz aí. Temos que agir rapidamente, atuando em grandes áreas. Senão, iremos ter falta de água muito em breve. Não podemos prejudicar nossos próprios descendentes, nossos filhos, nossos netos. Não podemos errar mais. Não podemos errar atualmente com tantos impactos já conhecidos, ameaçando o nosso planeta, ameaçando a vida futura de nossa espécie. Precisamos, enfim, entender e ter consciência que a situação do planeta Terra, a nossa casa, é delicada. Felizmente, há pessoas sábias, responsáveis, comprometidas, conscientes e éticas que fazem grandes trabalhos, como veremos em Itatiba, Poços de Caldas e Assis. Em Itatiba, a Codasp, através do engenheiro Escomparim, deu assistência a esta fazenda de gado de corte a partir de 1990 e conseguiu ótimos resultados. A nascente vinha secando no período de estiagem e depois das ações de conservação de solos, das bacias de contenção, do reflorestamento, a nascente nunca mais secou. Estamos aqui com o Sr. Gianni, gerente de uma propriedade onde se explora pecuária de corte e, felizmente, também onde se faz bons trabalhos de preservação de água. Vamos escutar o depoimento do Sr. Gianni. Sr. Gianni, o que você tem feito aqui para conseguir segurar e filtrar a água? Nós temos feito os terraços aí, curva de nível, por exemplo, aqui uma terra meio caída, então já fez um terraço bem grande, bem coisa, para poder segurar. E fizemos uma bacia aí, que tá vendo aí? Várias bacias, né? Várias bacias que tá tendo aí para ter a água, né, para poder infiltrar. Sim.
Tô vendo, a água tá parada ali, né? Tá. Todo o serviço bem feito. Depois. E outra coisa, e na nascente que fica logo abaixo, qual foi o resultado? O bom resultado, é resultado bom, já melhorou a nascente, tudo. Melhorou a vazão da A nascente? vazão, Saía pouca água? Saía pouca, agora já está. E no período da estiagem, da seca? Aguenta, a nascente aguenta. E antes tinha algum problema? Secava. Chegou a secar? Chegou a secar. Tudo bem. Então o senhor está satisfeito, né? Barbaridade. Faz quanto tempo que o senhor está trabalhando com esse sistema? Há uns 15 anos. Uns 15 anos, né? 15 anos. Tá bom, muito obrigado, senhor Gianni. Vamos agora a Poços de Caldas, onde os mananciais usados para abastecimento da cidade entre 2000 e 2001 tiveram forte redução de vazão, comprometendo o abastecimento da população. Foi elaborado um bom projeto pelos doutores Benedito Edmilson José Ferraz, Vladimir Ferreira Fadini e Leonel Sátiro de Lima, direcionado a melhorar a infiltração das águas pluviais e elevar o nível do lençol freático. O resultado, além de solucionar o problema, foi ótimo no tocante à rapidez do benefício. Em apenas um ano, a vazão voltou e nunca mais deu problema. Estamos no município de Poços de Caldas, onde foi feito um belo trabalho de preservação de água, e vamos passar aqui a palavra para o engenheiro Leonel da Emater para contar o que aconteceu. Por favor, Leonel. A preocupação no município é antiga, desde 96 já há iniciativa no sentido de preservar os mananciais do município. Então o trabalho teve como foco a recuperação da vegetação e a conservação do solo e o controle de poluição. Uma das alternativas visando a conservação do solo e controle de poluição foi justamente o que a gente está vendo aqui, que são essas bacias de captação de águas pluviais. Então, aqui no Vai e Volta nós intervimos com as bacias, nós intervimos com a contenção nas chamadas grotas secas, onde ocorria a erosão, a água escorria. Então foi feito um trabalho de barragens, pequenas barragens, em cascata, para justamente quebrar a velocidade da água e permitir a infiltração. Tivemos também um trabalho de recuperação de área degradada, uma antiga cascalheira, em que foram feitos terraços, e esses terraços desembocando em bacias. Também tivemos aqui abertura de canaletas em contorno, em nível, com a finalidade de quebrar a velocidade da água e permitir aumentar a infiltração, já que o solo, que é um neossolo litólico, cuja característica é a dificuldade de infiltração da água. Então nós utilizamos determinadas práticas mecânicas e posteriormente algumas práticas vegetativas com o intuito de segurar o máximo possível a água, ou seja, permitir que ela infiltre no solo e fique armazenada. As bacias de captação, elas, na média, elas têm capacidade para estar armazenando em torno de 6 mil litros de água. Se a gente for considerar durante um período chuvoso, ela tem condição de estar armazenando cerca de 120 mil litros de água, com a precipitação que a gente tem aqui em torno de 1.800 milímetros ano. Se a gente for multiplicar esses 120 mil litros por 550 bacias, vocês têm a noção da dimensão do armazenamento. Em Assis, encontramos a mais antiga ação para a conservação de solos e recuperação de nascentes que conhecemos. Em 1972, o Dr. Hélio Souza Dias teve que comprar a parte da fazenda de seu sócio, que desanimara em virtude da pouca água disponível na propriedade para a criação de gado. O Dr. Hélio, especialista em conservação de solos, passou a plantar culturas anuais, usando técnicas de preservação de solos como terraceamento e plantio em nível. Além de controlar a erosão, também conseguiu algo a mais, que nem era o alvo naquele momento. A nascente mais abaixo começou a se fortalecer, a aumentar a vazão e não secou mais no período de estiagem. Entusiasmado, começou a plantar árvores nativas. Estamos em Assis, na Fazenda Cananéia, Dr. Hélio de Souza Dias. Fez um trabalho fantástico há cerca de 30 anos e nada melhor que a Giselda, uma pesquisadora que acompanhou esse trabalho todo, para prestar alguns depoimentos para a gente. Essa fazenda toda, antes desse trabalho de restauração, era uma fazenda de gado, de pecuária, e ela não tinha trabalho de conservação de solo, esse solo era todo compactado e não tinha praticamente nenhuma árvore na fazenda toda.
isso, né? Houve uma mudança de uso. Porque nessa época que era pecuária, em anos de falta de água, de chuva muito inferior, essa nascente chegava a secar. Então, para o gado que dependia dessa água, era muito grave. Então, a pecuária não era o uso adequado para essa bacia. Do jeito que estava sendo feita, era muito pior ainda. Então, houve um trabalho de mudança de uso para a agricultura e para fazer uma agricultura preocupada com a conservação da água, então houve um trabalho de terraceamento, de descompactação do solo. Então, várias técnicas de manejo juntas para fazer com que toda a água da chuva que cai nessa bacia infiltrasse e viesse abastecer essa nascente. E houve uma estratégia adicional que é pouco usada no Brasil atualmente, que é diminuir as perdas por evapotranspiração. Então, para isso foram instalados quebra-ventos. Então, a fazenda era toda protegida, é toda protegida por quebra-ventos, né? Porque diminuindo a velocidade do vento, diminui em média 10% mais ou menos a perda de água por evapotranspiração na bacia. Giselda, desde 1972, quando você começou a acompanhar esses trabalhos, houve mais problemas de escassez de água, de falta de água, de ribeirão seco? Conta alguma coisa pra gente disso. Não há nenhum registro desde essa época que já tinha sido feito todo o trabalho de terraceamento da bacia, estava começando o plantio das árvores, nunca mais essa nascente secou. Nós tivemos anos secos de lá para cá, várias vezes, mas a nascente nunca mais secou, nunca mais faltou água nessa fazenda. Inclusive os açudes, né? Inclusive os açudes que estão sempre perenes, sempre cheios, nunca mais houve problema. E uma água, acima de tudo, de excelente qualidade. Como vimos, é possível reverter a situação. Você pode ajudar. Abrace esta causa, pois ela é o caminho para a sobrevivência de nossa espécie.